Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa comunidade de perícia e consultoria tributária. Eu sou o professor Adalberto Vitor. Mais uma vez estamos juntos aqui para falar sobre práticas periciais, para falarmos sobre questões ligadas à atividade do perito judicial, do consultor tributarista. E hoje, especificamente, nós vamos abordar o tema Carnê-Leão e livro-caixa do perito judicial. Esse será o tópico que nós vamos estar aqui abordando hoje, para que eu possa seguir junto a vocês com essa apresentação desse conteúdo. Eu quero que vocês me digam se estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Façam essas confirmações aí, por favor, através aqui do nosso chat, através dos nossos comentários, para que assim eu entenda que estamos em uma comunicação boa, em uma comunicação adequada e ideal para que nós possamos seguir aqui com a nossa aula, com a nossa atividade de hoje. Perfeito? Vai comentando aí para mim se o meu áudio tá legal, se o meu vídeo tá bom também, né? E aí, meus amigos, como vocês devem ter percebido, hoje é a aula de número 53 aqui da nossa comunidade. Nessa aula eu vou te ensinar a analisar, a verificar, a alimentar o livro-caixa, o Carnê-Leão Web, onde nós vamos aqui discorrer sobre como funciona essas informações, essa prestação de contas, esses dados que você tem que utilizar, preencher, declarar junto ao próprio fisco, para que assim você consiga estar em dias, principalmente nesse período que nós estamos agora, né, inseridos, que é o período de enviar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Perfeito? Como já estão me confirmando aqui que o áudio está bom e o vídeo é muito bom também, que maravilha, eu já vou aqui começar compartilhando aqui a nossa tela, já com a certeza, com a convicção de que vocês sabem muito bem que o conteúdo que nós abordamos aqui faz parte daquele tipo de conteúdo, daquele tipo de informação que nós não encontramos facilmente aí nos ambientes da graduação, né? Nós não encontramos facilmente aí na universidade. E por isso, meus amigos, olha só, eu já começo também a fazer um destaque, considerando que na aula de número 52, nós falamos sobre quais os documentos e quais dados nós devemos solicitar para a realização de um trabalho pericial, considerando que, por vezes, nós temos aí uma certa dificuldade em entender qual é o tipo de informação, qual é o tipo de documento que nós temos que utilizar, que nós podemos, então, solicitar para a realização de um trabalho pericial. Nesse sentido, nós fizemos aí, na aula de número 52, uma série de apontamentos, apresentamos uma série de esclarecimentos relacionados a esses itens, a esses pontos, e nisso nós estamos aqui, nós respondemos essas três perguntas, né? O que devemos analisar antes de solicitar dados e documentos em um processo de natureza tributária? Considerando o tipo de situação exposta no caso, quais os meios que existem para que solicite esses documentos? Como é que eu faço a solicitação desses documentos, desses dados? O que fazer quando a parte ela não tem um documento solicitado ou quando este documento não atende ao que é necessário para a realização do trabalho? Nós mostramos tudo isso, né, na aula de número 52 e na aula de hoje nós vamos falar sobre o livro-caixa e Carnê-Leão do perito judicial, do profissional perito, inclusive vai também atender a quem atua como profissional autônomo. Então é importante demais nós termos aí toda essa informação, todos esses dados, todo esse nível de apontamento, né, e detalhes aqui para que nós possamos aprender juntos. Perfeito? Eu já estou vendo aqui, né, que tradicionalmente, assim como nós sempre fazemos
Existem algumas pessoas que sempre estão conosco, como é o caso aqui do doutor André. Olha só, muito boa noite, doutor André, que está lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Que bacana. Doutora Cíntia, que sempre está aqui com a gente, ela está lá em Curitiba, no Paraná. Muito bacana. O doutor Jair também está aqui conosco de forma muito frequente, ela está lá em São José dos Campos, São Paulo. Que maravilha, meus amigos, realmente, como o doutor André bem mencionou aqui, né, eu estou há alguns dias um pouco, não gosto nem de dizer que estou debilitado, né, porque na bem da verdade, eu estou aqui tentando permanecer de pé. No entanto, realmente algumas dessas viroses que existem por aí acabaram me alcançando, mas nós estamos aqui permanecendo firmes para com certeza entregar o melhor conteúdo, as melhores informações aqui para vocês e não sairmos do ritmo, né? Não é uma tarefa fácil, mas nós vamos seguir sim, firmes, como nós sempre estamos seguindo. A doutora Caroline também está chegando aqui conosco, ela fala aí de Candeias, na Bahia. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline. E para você que está aqui conosco, né, para você que está aqui agora, também diz aí de onde você fala, diz qual é a sua cidade, qual é o seu estado, para que eu possa deixar aqui um registro, um abraço especial. Porque, meus amigos, é muito importante que você, além de registrar de onde fala, além de registrar o seu estado, a sua cidade, é fundamental que você também fique comigo aqui, né, com toda atenção e carinho e também, né, de dedicação, pois eu tenho certeza que nós vamos estudar e aprender bastante sobre esse tema, que é tão importante para você que é perito, para você que se propõe a atuar na perícia, para você que é profissional autônomo e atua aí nessa área consultiva. Também cabe destacar que o conhecimento que nós estamos abordando, que iremos abordar aqui, é reflexo da nossa atuação diária, da minha atuação diária. Ontem mesmo nós falamos sobre isso aqui em um curso sobre a declaração de imposto de renda, né? A necessidade de nós entendermos as outras obrigações e declarações que estão aí no entorno da própria declaração de imposto de renda da pessoa física, e o Carnê-Leão, o livro Caixa, dentro do Carnê-Leão, uma dessas obrigações. Então, esses são alguns dos temas, são alguns dos itens que eu quero que você fique atento, eu quero que você realmente possa compreender de maneira detalhada aqui conosco. Perfeito? E como te disse, né, o nosso propósito aqui é fazer com que você entenda de forma prática e aplicada todas essas situações pormenores, saiba utilizar essas ferramentas, e assim que você possa conseguir desenvolver todo o seu trabalho num ambiente pericial, num ambiente consultivo, com toda a segurança e com todas as referências normativas, legais que sejam necessárias. Perfeito? E aí, meus amigos, olha só, considerando que nós também estamos aqui com vários outras doutores e doutoras, como é o caso do doutor José Ribamar, que está lá em São Luís, no Maranhão, a doutora Regiane, muito boa noite para você, doutora, e muitos dos demais que estão aqui conosco. Para você que está aqui pela primeira vez, ainda não participou de uma dessas nossas aulas aqui na comunidade de perícia e consultoria tributária, para você que sabe ou que ainda não sabe, mas vai passar a saber a partir de agora, né? Que toda quarta-feira nós estamos aqui ao vivo falando sobre perícia e consultoria tributária, para você que está chegando aqui pela primeira vez e para que eu possa também, né, registrar aqui um acolhimento, um abraço especial para você que está aqui hoje, para você que é novato, para você que é novata, coloca aquela hashtag aí, ó, aí nos comentários, hashtag novato, hashtag novata, para que eu possa registrar aqui as boas-vindas especiais que você merece por estar aqui nesse primeiro momento, nesse momento aqui. E para você que já acompanha as aulas da nossa comunidade há mais tempo, para você que já está conosco aqui em várias oportunidades, para você que é expert no tema tributos, no tema perícia e consultoria tributária, por estar conosco em várias outras oportunidades, coloca aí também, né, a hashtag expert, para que eu saiba
como estão aí como está o nosso alcance, como estão aí as nossas conexões, como está a nossa audiência, principalmente. Então, vai colocando aí nos nossos comentários. Enquanto isso, considerando que na aula número 52 nós falamos sobre documentos, se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você vá lá na área de membros do IBCAPA e não deixe de assistir essa aula de número 52, porque ela realmente vai servir de forma essencial para que você compreenda de maneira detalhada como é que você deve entender do processo e quais são as documentações, os dados, as informações que você deve solicitar quando você se deparar aí em determinados casos, em determinadas situações relacionadas à perícia tributária em uma demanda judicial, principalmente relacionado aí, como eu te disse, a um caso que exija o seu entendimento no âmbito tributário. Perfeito? Olha só, o doutor Jair, né, diz que é um expert que está sempre aprendendo. É isso aí, doutor Jair. Isso é uma grande referência aqui para todos nós. Olha só, o doutor André diz que é um expert que está aqui sempre afiando o machado. O doutor Zé Ribamar diz que é humilde aprendiz, né? Que bom, né? É sempre muito bacana contar com a modéstia aí desses nossos grandes amigos. A doutora Regiane está dizendo aqui que está aprendendo a ser expert. Eu também estou nessa mesma luta. E sem mais delongas, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui, né? Livro caixa e carnê-leão do perito judicial. Primeira coisa, o que é o carnê-leão? E quando qual a sua obrigatoriedade? Muito bem. Segundo, né? Como preencher o carnê-leão web? Quais cuidados devemos ter por ocasião da análise dos rendimentos que devem ser informados no carnê-leão? Será que carnê-leão e livro caixa é a mesma coisa? Ou é o livro caixa que dá origem ao próprio carnê-leão? Olha só, a doutora Regiana também está conosco aqui. Que maravilha, doutora Regiana, seja mais uma vez muito bem-vinda. Nós temos aqui a doutora Regiane e a doutora Regiana, que sempre está conosco. Que bom tê-la por aqui com toda essa frequência. Então, veja só, né? O que é o carnê-leão e qual a sua obrigatoriedade? Perfeito, meus amigos. É o seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Veja só como funciona essa questão do carnê-leão, do seu manual de utilização. A primeira coisa que você precisa entender, e aqui eu já trago essa discussão para você. Primeiro ponto, certo? Como é que funciona isso, né? Como é que é esse cenário? Olha aqui para mim. Na verdade, eu tenho uma série de informações, eu realizo uma série aqui de atividades, perfeito? Então, se você observar aqui muito bem, quando nós perguntamos o que é o carnê-leão e qual a sua obrigatoriedade, na verdade eu preciso compreender que existem alguns rendimentos que estão obrigados à tributação por ocasião do seu recebimento, como é o caso do rendimento de aluguéis.
como é o caso de pensão alimentícia, rendimentos recebidos decorrentes do trabalho autônomo ou sem vínculo empregatício, de uma outra pessoa física, você, quando pessoa física, quando presta serviço para uma outra pessoa física, e essa outra pessoa física também, ela lhe remunera, dependendo do que é o serviço, da natureza desse serviço, do valor recebido, você vai precisar entregar esse valor à tributação naquele mês em que você efetivamente recebeu, certo? Então, existem rendimentos obrigados ao Carnê-Leão. Qual a base legal? Onde estão essas informações? Onde é que eu consigo identificar isso? Quais são os elementos que eu preciso me atentar para fazer essa análise, essa checagem referente a esse indivíduo, que é o próprio Carnê-Leão, né? O que é esse Carnê-Leão propriamente dito? Na verdade, eu tenho que esses rendimentos que nós recebemos de forma autônoma ou sem vínculo empregatício, eles exigem que eu faça o preenchimento desse item, que é o que, desse elemento, dessa obrigação, que é o que nós conhecemos por Carnê-Leão.